Fala, meu povo! Estamos aí de novo. A cada aula, a cada PDF e a cada questão, estamos cada vez mais próximos da sua farda, do seu fuzil. Já já você estará andando aí de viatura. Vamos ver agora organização da administração pública, um assunto muito quente em direito administrativo. Vem comigo na tela. Na verdade, volta para mim. Deixe-me pegar um cafezinho que eu vou explicar para vocês uma coisa. Este assunto não tem muito o que ser discutido. Por quê? Não vou entrar em teorias de não sei o quê, teoria de órgão, teoria de não sei o quê que tem mais lá, não. Vamos fazer um trabalho aqui mais de cara crachá, tá? Por quê? A banca gosta de cobrar certos elementos sem entrar em detalhes, tá? Vai cobrar ali algumas características da autarquia, algumas características da empresa pública. E você, que já é nosso aluno, já está de posse do nosso PDF, vai pegar a canetinha e, quando for realizar questões, tendo um detalhezinho ou outro a mais, você puxa uma setinha e vai anotando. Você vai agregando informação ao PDF. Eu não vou te dar um PDF com 10 mil páginas, tá? Então, vamos atacar. Vamos ver aqui o mapinha que eu trouxe para você. A aula hoje vai ser uma aula esquematizada e no finalzinho eu trouxe, como sempre, uma letrinha de lei para gente. Quando eu falo em administração pública, volta para mim. Opa. Quando eu falo em administração pública, eu estou falando da divisão da própria administração pública. A administração pública pode ser dividida em administração pública direta e indireta. Cafezinho, sexta-feira. Maravilha. Administração pública direta e indireta. A administração direta não é tão cobrada pela IBAD. Tem questões da direta? Tem. Mas a IBAD gosta muito da administração pública indireta. Então vamos fortalecer aqui a indireta. Mas, claro, vamos ver a direta também, né? A administração pública se divide em direta e indireta. Quem é a administração pública direta? É a União, os estados, DF e municípios. Ok? Se eles diretamente executarem os seus serviços, eu estou falando de conceito de centralização. E eles possuem, isso aqui é importante, autonomia política. Eles podem legislar. Quando eu estou aqui na administração pública indireta, e onde reside a maior parte das questões, eu tenho as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as SEM, Sociedade de Economia Mista. Então você pode fazer isso aqui, ó. Administração pública indireta, você pode fazer um esqueminha e botar A de autarquia, fundação pública, empresa pública e SEM, Sociedade de Economia Mista. Então você precisa saber isso aqui. Não pode chegar na prova sem saber isso aqui. Ok? Quando a administração direta fala, eu não quero fazer esse serviço aqui não, eu vou descentralizar para a indireta. Aí criam-se ou autorizam-se essas entidades aqui. Então, temos aqui o conceito de descentralização na indireta. E eles não possuem autonomia política. Tá? Política, não. A centralizada, a administração pública direta, perdão, possui autonomia política. A indireta, não. Então, só com esse quadrinho, meu aluno, minha aluna, você já mata muitas e muitas questões de prova. Ok? Vamos avançar? Vamos avançar. Quais são as características que eu posso dizer que são comuns para os entes da administração indireta? E quem são os entes da administração indireta? Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. O que elas têm em comum? Elas são pessoas jurídicas, podem ser de direito público ou de direito privado, possuem patrimônio próprio, precisam ter uma finalidade específica, não possuem hierarquia e subordinação em relação à direta, porém,
elas estão sujeitas a um controle. Tá? Elas podem ser controladas, sim. Não tem hierarquia e subordinação, mas estão sujeitas aí a uma tutela, a um controle. Tá? A uma supervisão. Lembrando, não vou entrar em detalhes. Então, essa aula vai ser nesse estilo, esqueminha. Tranquilo? Vamos lá. As fundações públicas. Diferentemente das autarquias, que são autarcrias, lembra? Autarquia criada por lei, a fundação pública é autorizada por lei. Vocês vão perceber que as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista serão autorizadas por lei. A fundação pública tem personalidade jurídica de direito privado e ela possui uma finalidade social sem visar fins lucrativos. Ok? Até aqui, por enquanto. Então, diferentemente das autarquias, a fundação pública é autorizada por lei e tem personalidade de direito privado. A autarquia tem personalidade de direito público. Legal? Perceba que a fundação pública, via de regra, é de direito privado. Mas pode acontecer de haver uma fundação pública com personalidade jurídica de direito público. Então, se a questão disser fundação pública de direito público, já não está na parte de cima, já está aqui na parte de baixo. Ela será igual a uma autarquia. Legal? E o que é autarquia? Criada por lei, personalidade de direito público e atividade típicas de Estado. Tranquilo? Via de regra, fundação pública, privado. Se for fundação pública de direito público, será uma autarquia. Aí vai ter as regras do slide anterior. Legal? Empresas públicas são autorizadas por lei, personalidade de direito privado, e vamos parar por aqui por enquanto. Percebemos que a autarquia é de direito público. A fundação pública é de direito privado. Porém, se for fundação pública de direito público, será uma autarquia. A autarquia, você lembra que é autarcria, criada por lei. Fundação, empresa pública e sociedade de economia mista são autorizadas por lei. Legal? Em empresas públicas, aqui está um diferencialzinho, tá? Temos aqui a composição do capital. O capital da empresa pública é 100% capital público, ou seja, não tem capital privado aqui no meio. E para que ela serve? Ela pode ser PSP, prestadora de serviço público, ou EAE, exploradora de atividade econômica. Legal? Sociedades de economia mista, também autorizadas por lei. Também personalidade jurídica de direito privado. Lembra que a empresa pública, o capital é 100% público? Pois é, aqui eu tenho a característica de ser uma SA. Ou seja, pode haver capital privado. Legal? E ela também pode ser uma PSP, prestadora de serviço público, ou exploradora de atividade econômica. Então, volta para mim. Eu trouxe aqui nesses esqueminhas as informações mais críticas para vocês na prova. Tá? Vocês querem um café, gente? Vocês estão convidados, tá? Eu trouxe para vocês aqui as características mais importantes e mais debatidas nas questões de prova, tá? Volta para a tela. E não poderia faltar, temos aqui uma letrinha de lei para a gente.
Autarquia é um serviço autônomo, autarquia, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas de Estado, típicas da administração pública, que requeiram, para o seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Lembrando que a autarquia tem personalidade jurídica de direito público. Fundação pública, a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, e se for público, será uma autarquia. Então, via de regra, fundação pública, direito privado, sem fins lucrativos, criadas em virtude de autorização, ou seja, autorizada. Autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio, gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento, custeado por recursos da União e de outras fontes. Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, e com patrimônio próprio, cujo capital social é 100% público, integralmente detido pela União, ou pelos estados, ou pelo DF, ou pelos municípios. Então, empresa pública, capital 100% público. E percebam que fundação é autorização, empresa pública, autorização, e aqui também a sociedade de economia mista, autorização. Vamos para 100. Sociedade de economia mista. E a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação também autorizada por lei, sob a forma de SA, Sociedade Anônima. Então, enquanto aqui é 100% público, aqui eu tenho uma SA, cujas ações com direito a voto pertençam, ou seja, aqui o capital é 100% público, na empresa pública. Aqui eu tenho uma SA, o capital é aberto. Só que a maioria deste capital tem que ser público. Aqui o capital é 100% público. Aqui a maioria é público. Pertencente à União, Estado, DF, municípios ou entidade da administração indireta. Então perceba que não é um assunto complicado, assim, extremo. O problema é que é muita informação. Claro, depende do nível da prova. Lembrando que a PEMERGE é uma prova de nível médio, que vai cobrar legislação, vai cobrar direito, e ela não pode pegar tão pesado. Pode pesar a mão? Pode, mas aí a gente vai garantir se pesar a mão nos nossos simulados. Por enquanto eu preciso que vocês entendam o elementar, para a gente poder, aos poucos ali, com as questões e com os simulados, pegando mais detalhes, porque o aprendizado tem que ser progressivo. Não adianta eu te tacar aqui um monte de informação tributária misturada aqui, para quê? Vai dar rolo, tá? Então, vamos galgando passo a passo. Vamos aos poucos, beleza? E aqui um conceito para você de descentralização, que nós já falamos. É quando a administração direta cria entidades. Quando a administração direta cria entidades. Que entidades? Autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de economia mista. Porque a administração direta não quer fazer tudo sozinha, ela precisa de uma ajuda. Então ela descentraliza. Ok? E não possui, nessa descentralização, não há hierarquia entre a administração direta e indireta. Mas possui uma supervisão, possui uma tutela, mas não tem hierarquia nem subordinação. Quando eu falo de desconcentração, aí aqui já é um assunto novo. Porque isso aqui é diferente. Eu trouxe justamente para você não confundir na prova. Quando eu falo de descentralização, é a administração direta descentralizando para a administração indireta. Aqui tem mudança de personalidade jurídica. A criação de uma personalidade jurídica, tá? Quando eu tenho a desconcentração, eu não estou criando entidade, eu estou criando órgão. É uma divisão interna, tá? Desconcentrar é uma divisão
interna. Eu tenho aqui uma caixinha. Dentro dessa caixinha, eu vou fazer divisões dentro da própria caixinha. Isso é criar órgão. Isso é divisão interna. Aqui não. Aqui eu tenho uma caixinha. O que eu vou fazer na descentralização? Vou descentralizar e vou criar uma nova caixinha. Vai sair daqui e vai para lá. Aqui não. É dentro da mesma pessoa jurídica. Ou seja, quando eu estou desconcentrando, eu não estou criando nova personalidade jurídica. É apenas uma divisão interna. Estou criando órgãos para executar determinadas atividades. Tranquilo? Então, vamos tentar fazer um macete aqui. Vou pegar o verde. A descentralização, eu tenho um em, ó. Em de entidade. Legal? E aqui eu tenho um O de órgão. Então, já coloca na mente aí e leva para o dia da prova. Descentralização tem a ver com entidades. A desconcentração tem a ver com órgãos. Bacaníssimo? Bacaníssimo. Vamos para a nossa questão número 1, porque o que mais importa aqui é a gente acertar questões, tá? Questãozinha da IBAD, não liguem, tá? É o cargo de juiz leigo, mas não influencia em nada, porque são questões selecionadas a dedo. A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, SA, cujas ações com direito a voto pertencem em sua maioria à União, aos estados, ao DF e aos municípios e às entidades da administração indireta, é conceituada como, ora, eu tenho direito privado, eu tenho autorização por lei, eu tenho SA com maioria pública. Palavrinhas-chave. O que nós temos aqui? Quem é que tem a SA? É a Sociedade de Economia Mista. Lembra aí que sem SA. Legal? Vamos voltar ali no nosso esquema. Sociedade de Economia Mista. Autorização por lei, direito privado e SA. Bacaníssimo? Bacaníssimo. Empresa pública SA? Não, o capital é 100% público. Autarquia? Autarquia, eu tenho direito público e é criado por lei. Empresa pública estatal? A mesma coisa da letra A. É fundação pública? Fundação pública não tem essa ideia de faturar, é sem fins lucrativos. Show? Próxima. Questão número 2. As autarquias públicas apresentam, dentre outras, a seguinte característica. É uma pessoa de direito privado? Não, autarquia de direito público. Possui capital público centralizado? Vamos ver? Espera aí, vou fazer aqui. É isso aqui que eu queria fazer, para a gente analisar. Vamos ver. Possui autonomia administrativa e financeira. Desempenha atividade econômica. Os contratos não são feitos por meio de licitação. Aqui, uma informaçãozinha nova. Os contratos, sim, são feitos por licitação. Por quê? Olha para mim. Lembra dos princípios da administração pública? Lembra do princípio da impessoalidade? Não é porque você é uma autoridade pública e tem um coleguinha lá que você vai colocar o coleguinha para fazer uma obra para você, por exemplo. Para você não, né? Com a finalidade social. Ah, eu vou contratar o fulano porque eu gosto de fulano. Não, é impessoalidade. Vai ter que seguir as regras, tá? Então, precisa sim seguir as regras da administração pública. As legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Desempenha atividade econômica? Autarquia, eu falei em algum momento que desempenha? Não, são atividades típicas de Estado. Quem desempenha atividade econômica é empresa pública e sociedade de economia mista. Ela possui autonomia administrativa e financeira? Sim. Ela não tem uma subordinação nem hierarquia. Ela se controla. Ela só não tem aqui autonomia política, que nós vimos.
Possui capital público centralizado? Não é centralizado. Bacana? Questão 3. A, pontinho, pontinho, é uma entidade da administração pública indireta, criada por lei, com capacidade de desempenhar atividades que são típicas ou próprias do Estado e titulares de direitos e obrigações próprias. Quem é que é da administração indireta e é criada por lei e atividades típicas ou próprias do Estado? Não é a autarquia? Gabarito, letra A. Fundação pública autorizada por lei, aqui autorizada e aqui não tem nada a ver. Questão número 4. De acordo com o decreto tal, não importa o decreto, a administração indireta compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Quem é que faz parte da indireta? Vamos analisar a melhor resposta. Vamos de baixo para cima. Economia privada pertence à administração indireta? Está naquele rol que eu falei? Não. Fundação mista, tem isso? Não, é sociedade de economia mista. Fundação pública, é. Autonomia é? Não. Autonomia não está naquele rol. Empresa privada? Não, é empresa pública. Sociedade de economia mista? Sim. Fundação mista? Não, é fundação pública. E autonomia? Nada a ver. Empresas privadas? Não, são empresas públicas. Sociedade de economia privada? Sociedade de economia mista. Fundações mistas? Não, fundações públicas. Sobrou quem? Autarquia, empresa pública e fundação pública. Certinho. Faltou só a sociedade de economia mista, que não veio. Mas está errado dizer que essas três pertencem? Não. Bacana? Questão número 5. A administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado que procuram satisfazer as necessidades da sociedade, tais como educação, cultura, segurança, saúde, etc. A administração pública se divide em eleita e comissionada, estados e federação, governo e tribunais, administração pública e privada ou administração direta e indireta. Gabarito, letra A. Os órgãos não, né? As pessoas de direito público e as pessoas de direito privado? Não. As pessoas da administração pública direta e as pessoas da administração pública indireta. Quem é a direta? União, Estado, município e DF. Aqui são direta. Indireta, autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Aqui um D de direta, aqui um I de indireta. Show? Questão número 6. No sentido de propiciar maior eficiência à gestão governamental, determinado ente com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e capital exclusivamente governamental, ou seja, um capital 100% público. Logo, não é SA. E atua em determinada atividade econômica conveniente aos objetivos do Estado. Estamos nos referindo a quê? Fundação pública tem atividade econômica ou é sem fim lucrativo? Sem fim lucrativo. É autarquia? Não pode ser, porque a autarquia, primeiro, que é direito público. Não tem atividade econômica. E não tem capital exclusivamente do governo. Não tem essa coisa aqui atrelada à atividade econômica, nem essa composição do capital como nós vimos. Tá? Entidades paraestatais? Eu nem falei sobre isso. Organizações sociais? Também nem falei sobre isso. Sobrou o que para a gente? Empresa pública. Direito privado, atividade econômica, pode ser prestadora de serviço público ou exploradora de atividade econômica. Aqui, ó, atividade econômica. E capital 100% público. Temos aqui a empresa pública. Questão número 7. É a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei,
para a exploração de atividade econômica sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertencem, em sua maioria, à União ou entidade da administração indireta. A alternativa correspondente ao texto retirado da lei é... Galera, volta e meia, pode ver que é IBAD, questão nova de 2020. Nem sempre a questão vem redondinha para você, tá? Então, vamos analisar a melhor resposta. Percebam que está falando de SA. Se está falando de SA, nós temos sociedade de economia mista. É a letra B. João, mas e esse negócio de criada por lei? Então, nem sempre a questão vem redonda, porque seria por autorização legislativa e tudo mais, tá? Então, a gente tem que sempre se atentar às palavras-chave, porque nem sempre a questão vem redonda para a gente. Sabe quando você está jogando a bolinha lá com seus amigos e o cara te dá um passe totalmente quadrado que você tem que se virar para dominar? É isso aí, tá bom? Então, perceba que falou de sociedade anônima. Eu estou falando de sociedade de economia mista. E olha que eu tenho aqui também atividade econômica, tá? Então, vamos tomar cuidado. Tem aqui, ó, também direito privado. É escolher a melhor resposta. Autarquia. É atividade econômica? É direito privado? É sociedade anônima? Não. Ministério Público? Nada a ver uma coisa com a outra. Fundação Pública? Tem atividade econômica? Tem sociedade anônima? Não. Empresa Pública é sociedade anônima? Não. É qualquer forma societária, mas o capital tem que ser 100% público. Legal? Questão número 8. A pessoa jurídica de direito público, integrante da administração pública indireta, criada por lei para desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, ou seja, não há caráter econômico, sejam próprias e típicas de Estado. O próprio enunciado já te dá a resposta. Ora, eu tenho uma pessoa jurídica de direito público, ela é criada por lei, e atividades típicas de Estado. Quem é que executa atividades típicas de Estado? A autarquia. Beleza? Questão número 9. A administração indireta é o conjunto de pessoas jurídicas com competência para o exercício de atividades administrativas de forma descentralizada. Lembra? A administração direta descentraliza para a administração indireta. A alternativa correta quanto a órgãos da administração indireta, que tanto podem ser de direito público quanto de direito privado, quem é? Quem é que pode ter direito público e quem é que pode ter direito privado a depender do caso? Lembra que eu falei das fundações públicas? Via de regra, a fundação pública é de direito privado, mas ela também pode ter personalidade de direito público, que será uma fundação autárquica. Será uma autarquia. Então, a fundação pública pode ser de direito público ou privado. Via de regra, direito privado. E olha o que a questão fala: direito público quanto direito privado. Questão número 10. Quando se fala de administração indireta, é indissociável o fenômeno da descentralização, a qual consiste em quê? O que é esse descentralizar? O que vocês entendem sobre descentralização? É a revogação de atos administrativos por motivo de conveniência ou oportunidade? Tem nada a ver. Aproveitamento pela própria administração dos atos administrativos que apresentarem defeitos sanáveis? Nada a ver. Aproveitamento de um órgão auxiliar pelo órgão central? Nada a ver. E onde que você ficaria na dúvida? Aqui. Descentralização é distribuição interna de competências, a qual se dá dentro da mesma pessoa jurídica? Não. Essa letra E está falando da
desconcentração. Desconcentração é uma distribuição interna de criação de órgãos, órgãos, dentro da mesma pessoa jurídica. Então, não é a E. É a D. Distribuição de competências de uma para outra pessoa. Lembra que eu estou passando da direta para indireta? Aqui eu tenho pessoa jurídica diferente, tá? Trouxe um físico aqui, mas não influencia. Eu tenho uma troca de pessoa jurídica. Pessoas jurídicas diferentes. Aqui na desconcentração, não. É dentro da mesma pessoa jurídica. Beleza, meu povo? É um assunto tranquilo de entender. O problema é que tem muita informação ainda envolvida. Mas o elementar é isso aqui. E vocês perceberam que, pelas questões, não sou eu quem está inventando. A banca cobra também o elementar. Beleza? Então, tamo junto, bons estudos e até a próxima.